para você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Nós estamos entrevistando os vereadores eleitos em 2020. E no programa de hoje nós vamos conversar com Lamé Abdulrahman Ismaili. Todo mundo conhece ele no mundo parlamentar, no mundo político, como Lamé do MDB, que está no seu 4º mandato. Seja muito bem-vindo, vereador Lamé. Obrigado, bem-vindo a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo também. Bom, uma coisa positiva da gente entrevistar vereadores aí que se reelegem é que a gente pode revisitar entrevistas anteriores. Então, eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista sua de 2013 no programa Nossos Vereadores, que foi o momento que nós apresentamos os vereadores de Guarulhos pela primeira vez por meio da TV Câmara, né? E naquela época, né, os vereadores, eles, enfim, se auto-apresentavam, né? Não era exatamente uma entrevista, né? A gente conduzia, mas sem aparecer. E o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? O senhor falou assim que o senhor era um cidadão do mundo e brasileiro por opção, que era algo muito mais forte. E eu fiquei curiosa para saber, né, o que trouxe o senhor, a sua família, da cidade de Gaza, lá no Líbano, para o Brasil. Por que escolheu o Brasil? Na verdade, é o destino. Tem coisas na vida que a gente não escolhe. Tem coisas na vida que eu acho que o destino nos escolhe, né? Meus pais já moravam aqui, a minha família já era daqui, e meu pai resolveu me deixar com meu avô lá no Líbano para estudar lá, porque ele achava que eu deveria aprender outro idioma, outra cultura, enfim, achava que a educação lá era melhor. Meus irmãos ficaram aqui e eu fiquei lá, né? Ficamos separados geograficamente. E aí o destino quis que aquele país, o Líbano, tivesse uma guerra civil. Foi a partir daquele momento, com meu avô preocupado comigo, porque naquela época eu já comecei a militar os movimentos, vamos dizer, políticos de lá, e aí meu avô ficou preocupado, falou, vou te mandar para o seu pai cuidar de você. E o meu pai estava no Brasil, em São Paulo, na zona norte de São Paulo, e eu acabei chegando aqui em 1976, em setembro de 1976. E, vereador, conta também como que Guarulhos entrou na sua vida, entrou nessa história. O meu pai comprou uma propriedade ali no Jardim Cumbica, e ele vinha de vez em quando para cá para ver a propriedade. E aí ele acabou conhecendo uma pessoa aqui que ofereceu para ele um empreendimento imobiliário, um terreno, vamos dizer assim, ali no Parque Continental. Meu pai não pensou duas vezes, mudou da Parada Inglesa, onde a gente morava, Tucuruvi, ali, aquela região da Zona Norte, mudou para cá, construiu a casa dele aqui, construiu o comércio dele aqui, e eu passei praticamente a minha juventude ali no Parque Continental 1, onde eu moro até hoje, só que só mudei até o Parque Continental 5, né, que é do lado também. Para as pessoas que não sabem, né, que não conhecem ainda, estão se familiarizando com o mundo político, o vereador Lamé, meu colega de profissão, jornalista também, é um jornalista premiado. Em 1982, ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos por uma série de matérias contra a violência. Vereador, eu queria que o senhor explicasse para a gente que cenário foi esse, que tipo de violência que o senhor retratou nessas matérias que foram premiadas. Olha, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as notícias, principalmente internacionais e principalmente referentes a comunidades, vamos dizer assim, menos favorecidas, eram distorcidas, eram informações não correspondentes à realidade, né? Na época, nos anos 70, a gente vivia em pleno regime militar. Quando eu cheguei aqui, o presidente era o general Médici, era o penúltimo presidente brasileiro do regime militar. O último foi Figueiredo, né?
Então, eu cheguei na época do Médici e a censura era brava. Então, eu comecei a trabalhar num jornal voltado para o noticiário do Oriente Médio, né, chamado Jornal Jerusalém. Era editado em São Paulo e eu comecei a colher informações, fazer comparativo entre o fato que acontecia no Oriente Médio e o noticiário que saía aqui. E era totalmente antagônico, né? Não correspondia à realidade. Na época, tinha o que a gente chamava de a ditadura das agências de notícia. Tinha, na época, era o UPI, que era United Press International, era Reuters, tinha 3 ou 4 agências no máximo, e forneciam as informações para as redações brasileiras. Na época, o jornal era impresso, o Forte era impresso, nós tínhamos os principais jornais, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, nós tínhamos o Diário Popular, que não tem mais, o Jornal da Tarde não tem mais, enfim, são vários jornais que eu também lia e acompanhava, e eu não conseguia enxergar jornalismo ali, porque o que a gente chamava era jornalismo de gabinete, ou seja, o jornalista ficava atrás de uma escrivaninha, pegava o telefone e ligava e anotava as coisas. Ele não checava as informações no campo. Então, me parece que isso trazia informações não verdadeiras, não só sobre o Oriente Médio. Comecei a investigar o que acontecia aqui no Brasil. E aí a gente via que realmente na área onde tinha comunidades, onde o poder público chegava, onde a polícia propriamente dita chegava, as informações não batiam muitas vezes com a realidade. E a partir daquele momento, comecei a ter contato com o Sindicato dos Jornalistas, que fica ali na Rua Diogo de Farias, em São Paulo. Me filiei e comecei a fazer um trabalho de conscientização dos colegas jornalistas das principais redações, de que era necessário a checagem das informações, porque as informações eram tendenciosas e objetivavam beneficiar determinado grupo. Naquela época, era, lógico, como sempre, como até hoje, o grupo que está no poder. Na época que quem governava o Brasil era a junta militar, portanto, eu não concordava com aquilo, contestava aquilo, e muitos colegas passaram a enxergar isso. E a partir daquilo, eles começaram, sem eu saber, a colher as reportagens que eu fazia e eles me cadastraram no sindicato para disputar o prêmio Vladimir Herzog. Enfim, eu fiquei surpreso. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na paróquia de São Miguel Paulista, tinha um padre lá, e eu estava entrevistando ele, né, sobre o que a igreja estava fazendo naquela época. E aí, naquela época, não tinha celular, a comunicação era mais difícil, mas a minha redação sabia que eu estava na paróquia de São Miguel Paulista, e eles me ligaram para lá e pediram para falar comigo. Levantei da entrevista e fui atender o telefone. Eu achei que era alguma urgência e tal, e aí o pessoal me comunicou que eu tinha sido, as minhas matérias tinham sido acolhidas e eu tinha ganhado o prêmio Vladimir Herzog, menção honrosa pela série de reportagens que a gente tinha feito naquele ano. Eu acho que, se não me engano, era 81 ou 82, e aí eu fiquei, sinceramente, eu confesso agora, eu não saberia naquela época o que era prêmio Vladimir Herzog, e a partir daquilo eu investiguei e descobri que o Vladimir Herzog, nosso colega, trabalhava na TV Cultura,
e ele foi assassinado naquela época pelo regime militar, e a informação que foi dada é que ele tinha se suicidado, o que não é verdade. Ele foi realmente assassinado. Bom, na verdade, isso é uma luta constante que a gente trava, né, para trazer informação com credibilidade, né, e é um assunto que muito recorrente hoje em dia. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, né, todo esse seu empenho em trazer informações com credibilidade, né, e também esse empenho de lidar com temas de direitos humanos, ele também, o senhor traz muito isso para a sua vida como vereador, né? O senhor foi não só vereador, mas secretário, né, da pasta de direitos humanos do mandato do presidente Guti, né, o primeiro mandato dele. O senhor também tem uma ação aqui de projetos SOS Racismo em mandatos anteriores, e também o senhor foi responsável por instituir a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos. Então, tudo isso responde, de certa maneira, à sua experiência como jornalista e focado também em direitos humanos, vereador? Eu acho que sim. Olha, quando eu entrei na Câmara, o primeiro projeto que eu protocolei foi o SOS, na época, racismo contra qualquer discriminação. E aí, na Câmara, acharam não, que deveria ficar só racismo, SOS racismo. Né? Então, tudo bem, mas a ideia era realmente chamar a atenção das autoridades, do poder público, de todos os que têm, de alguma forma, algum tipo de poder, de que o racismo é inaceitável, porque o preconceito é inaceitável, né? Porque somos seres humanos e todos somos iguais quando a gente nasce. Porém, as oportunidades são diferentes. Nós não somos iguais pelas oportunidades, mas jamais podemos julgar alguém por sua cor, por sua raça, por sua posição social, por seu sexo, enfim, jamais podemos julgar alguém ou pelo local de nascimento, porque muitas vezes eu senti na pele, o pessoal me chamava com termos pejorativos por causa do local do meu nascimento. E aí isso aconteceu na Câmara Municipal, na minha primeira gestão como vereador. Um vereador subiu na tribuna e falou alguma coisa, tipo, para me agredir: você nascido aonde? E eu respondi na tribuna, isso está registrado nos anais da Câmara. Eu sou cidadão do planeta Terra, tá? E a minha cidadania é a humanidade. Portanto, eu não consigo enxergar alguém como normal quando chama ou julga o seu semelhante por motivos de nascença, do local de nascimento, ou porque ele é branco ou é preto, ou porque ele é japonês, ou ele é chinês, ou ele é brasileiro. Não importa. Humano, ser humano, eu só conheço uma raça, a raça humana. E isso faz parte, não podia deixar de ser, do meu mandato, da minha conduta, e sempre carregarei pelo resto da vida. Daí eu quero aproveitar para fazer um apelo aos jornalistas, principalmente da cidade de Guarulhos, que muitas vezes deixam a desejar, principalmente aqueles que ocupam posições de destaque na mídia da cidade, que, por favor, eles podem gostar ou não de alguém, mas pratiquem um jornalismo de verdade, o jornalismo que exige investigação, que transmita a realidade dos fatos. Dar a sua opinião, se gosta ou não, isso não é problema. O problema é quando transmite uma informação mentirosa, uma informação que pode denegrir a imagem da pessoa.
E, vereador, conta para a gente quais são os seus projetos, os seus planos para os próximos 4 anos. O que o senhor pretende fazer em relação à apresentação de projetos e também em relação à priorização de temas? Olha, como nós estamos vivendo, vamos dizer assim, o ano da saúde, porque todos nós estamos preocupados com a saúde pública, com esse vírus que tem realmente paralisado não só o Brasil, mas a humanidade de forma geral. Inclusive, hoje, numa reunião de pauta que eu faço aqui no mandato, a gente estava discutindo um projeto para sistematizar, o tornar público de uma forma que não exponha a pessoa, não exponha ao cidadão, as pessoas que vão fazer um exame. Às vezes, muitas vezes na saúde pública, o exame não é feito imediatamente. Ah, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 semanas. E muitas pessoas fazem o exame antecipado. Então, tem alguma coisa, tem alguém no meio disso aí, está furando a fila. Então, eu estava pensando, um dos assessores nossos estava pensando, tá propondo colocar um projeto no sentido de fazer uma lista pública da fila de espera, tá? Não é justo, não é justo. A dona Maria vai até o posto e o posto pede para ela fazer o exame, ela entra na fila para 3 meses e alguém vai depois dela e consegue fazer antes. Portanto, por questão de justiça, a gente está pensando, em primeiro momento, nesse sentido. Um outro assunto também que a gente está pensando é criar um programa de recapeamento da cidade de tempos em tempos. Eu não sei se é de 4 anos, de 4 em 4 anos, o de 6 em 6 anos, o de 8 em 8 anos, porque recapear uma rua sai mais barato que tapar um buraco, né? Porque quando você tapa um buraco, vem a primeira chuva e ela torna o buraco mais maior, né? E quando você recapeia, pelo menos a rua fica totalmente recuperada e não vai, pela primeira chuva, ser levado ao asfalto. Então, a gente está pensando nisso para que a cidade se torne mais econômica e mais bonita. Também na questão do IPTU verde, um dos projetos do IPTU verde na cidade de Guarulhos, fui eu o autor da primeira propositura, eu acho que isso foi em 2000 e não lembro exatamente, 2010, 2012, não lembro exatamente o ano. E aí o executivo acabou absorvendo o meu projeto de lei e criou o IPTU verde partindo daquilo. Nós queremos estender esse IPTU para os proprietários que deixem, de alguma forma, a sua casa ou a sua calçada mais adaptada para os idosos e para as pessoas com deficiência. Também é uma das ideias que nós estamos pensando para que, em vez da pessoa ser multada por não ter a calçada adequada, ela vai ser premiada com desconto no IPTU, né? Basta que ela ofereça a benfeitoria. É isso. É algumas das ideias que eu me lembro agora, embora nós temos muitas ideias para propor. Tá, e retomando, falando um pouquinho dessa pandemia, também numa entrevista que o senhor deu para a gente em 2017, falando das eleições de 2016, o senhor comentou que o senhor gostava de fazer campanha de porta em porta, conversando com as pessoas, né? Mas no ano passado, por conta da pandemia, teve que se obedecer ao isolamento social, mas ainda assim o senhor teve 4.853 votos. Como é que foi a campanha? Como o senhor fez para contatar as pessoas? Olha, eu tenho as minhas visitas registradas no meu celular, tá? A gente registra toda a casa que a gente entra. E no ano passado, apesar da pandemia, nós tomamos todas as precauções, usamos máscara, álcool em gel. Eu, pessoalmente, fora a minha equipe, eu entrei
em 1.480 casas, residências, né? 1.480 endereços diferentes. E isso está registrado no Google do meu celular. Portanto, eu jamais vou abandonar esse hábito. Eu agora, depois das eleições, a gente está tomando um pouco de precaução, mas depois da eleição, eu tenho o hábito também de voltar e visitar todas as casas que eu visitei. Já visitei algumas, evidentemente não consegui visitar todas, mas eu já visitei com certeza mais de 200 casas depois das eleições. E eu tenho uma promessa para mim mesmo, que eu tenho que retribuir essas visitas após a eleição, porque na eleição a gente vai e pede voto, e depois da eleição a gente vai e agradece. Mas o melhor agradecimento que a gente poderia fazer para o cidadão é trabalhar, trabalhar. E não vai ser a pandemia que vai nos parar. Nós podemos usar a tecnologia, como nós estamos usando agora, através do WhatsApp, através de um site, através do e-mail, e atender as pessoas. E eu digo que meu escritório, aqui na Avenida Ruxinol 155, sempre está aberto para todos. E quem quiser nos visitar é bem-vindo, tomando todas as precauções. Com máscara, a gente pede para que as pessoas venham com máscara, enfim, a gente oferece álcool e gel quando entra, não tem problema. Mas estamos aqui para trabalhar, porque o meu salário, o salário dos meus assessores é pago pela Dona Maria, para o seu José, que todo dia, de manhã, vão até a padaria comprar um pão. Quando eles compram aquele pãozinho, eles estão depositando uma parte daquele dinheiro na minha conta, no meu salário. É assim que eu entendo, né, o meu rendimento no poder público. Certo, então, vereador, o tempo passou muito rápido, né? A entrevista, enfim, a gente nem vê o tempo passar quando o E olha, assunto, eu me o assunto lembro é bom. que um dos mestres meus de jornalismo me dizia assim: 30 segundos é uma eternidade na televisão. E realmente, 30 segundos é uma eternidade. Mas olha, nesse caso, nos programas geralmente passa bem rápido, a gente abordou vários temas. Gostaria, vereador, de agradecer a entrevista e dar parabéns pela sua reeleição. Parabéns para você, jornalista. Eu acho que é uma das profissões mais nobres quando é exercida com seriedade, quando a informação é transmitida como ela é de fato e não quando é maquiada. Porque alguns jornalistas matam a pessoa antes, mesmo ela não sendo nem ferida. Tá? Então, obrigado a você, parabéns à TV Câmara, parabéns a todos os vereadores eleitos e esperamos que essa Câmara seja a melhor de todas. Tá certo, então agradeço novamente e agradeço também a sua audiência, você que acompanhou o programa com a gente, lembrando que a gente continua com as entrevistas aos vereadores que foram eleitos em 2020. Eu te espero nas próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!